Sopa de Pedra com José Alberto Moreira. Quem é que não conhece? 87 anos de idade, mais de 30 de motorista, principalmente na Câmara Municipal de Almeirim. 5 décadas dedicado à música e muitos, quase tantos como os de vida, dedicados ao associativismo. Dizia-me há pouco, antes de começarmos esta nossa conversa, que dos clubes desportivos, das associações do concelho, só não terá passado pelo Hóquei Clube dos Tigres. Uma vida cheia, muito preenchida. De resto, esta nossa conversa está a ser realizada entre ir às tasquinhas, preparar as festas que decorrem nesta altura. Daqui a pouco já tem que estar de novo ao serviço da tasquinha nas festas da cidade. José Alberto Moreira, é um gosto, é uma honra tê-lo hoje aqui. Iremos provar uma sopa da pedra, não podia faltar na nossa conversa. 87 anos de idade, feitos há relativamente pouco tempo, em maio. Sim, dia 4. Tem tido uma vida cheia. Sim, felizmente. Foi... preenchida para aquilo que eu gostava de fazer, que era a condução, e ao longo da vida, felizmente, a saúde não me tem faltado. Tem sido uma vida bastante repleta de coisas boas. Ao longo dos próximos minutos vamos falar de várias coisas, mas há aqui um denominador comum que é o associativismo. Esteve ligado à banda, à música, durante 5 décadas. Vem do seu pai o gosto pela música? Eu julgo que sim. Eu em casa só ouvia falar de música. Eu já não o apanhei a tocar trompete, mas ele só falava em música. Ele era funileiro de profissão, Sim, não era? Sim. Chegou a equacionar seguir a via profissional do pai ou não? Fui obrigado, até aos 20 anos. Quando fiz 20 anos, depois fui para o serviço militar. Quando fiz os 21 anos, cheguei ao pé dele e eu tratava por mestre Chico, não era por pai, e disse a ele: mestre Chico, olha, acabou a oficina. E ele disse: estás maluco? Acabou. Foi. Agora vou para aquilo que eu gosto de fazer. Já tirei a carta, tenho carta de pesados, vou tirar a carta de transportes públicos e vou para a condução, que é o que eu gosto de fazer. E pronto, a partir daí. Mas aprendi o ofício dele. Uhum. Aprendeu o ofício do pai porque havia ali uma regra. Uma regra da escola eu tinha que ir para a oficina, para o lado. E dele. havia uma educação muito rigorosa lá em casa? Sim, nesse aspecto sim. Não era uma pessoa muito dócil comigo, que era o único filho naquela altura, mas muito rígido no cumprimento das obrigações, dos horários, e assim. Ele foi muito exigente sempre com isso. A disciplina vem dele? Tinha, sim. A minha mãe era mais dócil nessa coisa. Ele aí era muito rígido. Era mais benevolente. Era muito rígido. Que memórias é que tem dos seus pais? Muitas e saudades. Quer partilhar assim algumas connosco? São tantas que é um bocado complicado a jantar e coisa, e vai mexer muito naquilo a admiração que eu tinha por eles e o respeito. Porquê que o tratava por mestre Chico? Talvez por influência dos clientes. Os clientes iam lá, chegavam à oficina e diziam: preciso disto, preciso daquilo e tal. E eu naquela coisa fui, possivelmente teria sido por isso. Não foi na falta de respeito. Ele também nunca me perguntou porque é que eu não o tratava por pai. Se eu tivesse com pessoas fora da oficina, isso era o pai isto, o pai aquilo. Ali era sempre o mestre Chico. A mãe, como é que tratava? Era por Maria. Uhum. E eles, quando tomam essa decisão, já um homem, 20 anos, e então nessa altura, se calhar ainda se crescia mais depressa do que se cresce hoje em dia, eles apoiaram essa decisão ou tentaram demovê-lo para que continuasse com a mesma profissão do pai? O meu pai tentou me demover. Ele disse: eu já estou de uma certa idade, tu ficas com a oficina e tal. Eu disse: não, você sabe que eu aprendi isto sempre, obrigado, porque eu gostava era de mecânico. E foi o que ele me deixou a coisa, porque era para seguir a profissão dele. E depois eu disse: então vou fazer aquilo que eu tanto gosto, que é conduzir. E disse assim, porque eu comecei a conduzir uma carrinha que transportava gado do meu vizinho de noite para o Porto, para ele descansar, para depois vir ele para cá, para cima ia eu, para a Ariosa, que era ali ao pé do Estado das Antas, ia eu conduzir de noite, depois para baixo vinha ele, que ele era encartado, eu tinha 14 anos naquela altura. Do tal percurso enquanto motorista, 33 mais 11 mais 2, esses dois são nesse vizinho no transporte. Sim.
Depois há aqui mais 11, não é? Sim, na Sopepor, que estava a trabalhar como mecânico e eletricista e motorista na vaga da falta do motorista oficial. E 33 anos na Câmara Municipal de Almeirim. Sim. Entrou pouco tempo depois de... Foi logo no início, do primeiro mandato de Alfredo Calado? Exatamente. Chegou, nós associamos-lo, e a minha geração, que tantas e tantas vezes foi transportado por si, associa ao autocarro, mas também foi motorista durante 13 anos do Presidente Alfredo Calado. Que memórias é que tem desse período? Dele, muitas. Muito exigente, muito brusco no falar quando a coisa não lhe convinha bem, mas muito amigo do seu amigo. E teve uma particularidade durante aqueles 13 anos: nunca fizemos deslocação nenhuma em que eu não tivesse que ficar na mesa dele ao lado direito dele. Ficava sempre ao lado direito dele. Quando vinha à conta, por vezes juntavam-se 4, 5, 6 presidentes de Câmara, quando vinha à conta eles diziam ao empregado: olha, isto é aqui para este. E eu é que fazia a subdivisão dos valores para as pessoas, para o número de pessoas. E mesmo quando estávamos perante um almoço ou uma refeição dessas com presidentes de Câmara, ele não abdicava de José Alberto Moreira ficar à direita dele? Teve uma situação, uma altura, que foi na altura que foram feitos os quartos andares. No Fundo de Privatização, ele foi falar com o seu diretor e com o filho, uns advogados. Muito provavelmente ali a seguir ao 25... Uns arquitetos. Sim, foi logo quando foi na construção dos quartos andares. Ali no coisa, onde está a Junta perto das Finanças. E quando eu entrei, vejo uma sala de veludo, eu disse, ao pé do Estado de Alvalade, que é ali na churrasqueira, eu disse, então isto aqui, isto irá pela uma pessoa. E eu venho, voltei as costas e venho-me sentar ao balcão e pedi um bitoque. Ele estranhou a minha falta, porque eu tinha ficado a armar o carro, e veio dar comigo ao balcão e dá-me um estalo nas costas e diz: estás tu aqui a fazer? Eu disse: és maluco, tu agora foi, portanto, isso, o ordenado que vocês me dão do mês não chega para pagar a refeição. E obrigou-me a ir lá para dentro. Por acaso foi o seu diretor que pagou, mas obrigou-me lá, estava uma cadeirinha ao lado dele, do lado direito. Apanhou aqui também uma grande transformação dos próprios veículos e dos autocarros, dos carros. Os veículos, quando eu entrei para aquela casa, havia uma Ford velha, um trator velho, que depois se articulavam uns boques para fazer a limpeza das ruas, com umas caixas laterais, depois punham, e assim, chegava, arrumava a caixa, o trator ficava ali, os únicos 2 carros que existiam. Depois comprou-se um portar, a seguir... A Câmara só tinha 2 carros? Era uma caminhonete e o trator. Então, e que carro é que era esse, o carro do Presidente? Isso foi comprado logo quando eu entrei, porque anteriormente não tinha. Foi uma Peugeot, uma 1200, porque era a mais barata, custava menos 20 e qualquer coisa contos que a 1600, foi essa mais barata que ele foi. E foi essa que, enquanto eu lá estive, a trabalhar com ele, sempre trabalhou. E ia com ele para todo o lado? Fizemos uma vez, ele teve uma reunião no Algarve, e fomos daqui para o Algarve, nos jipes. Quando se compraram aqueles portados, compraram os Land Rover, Land Cruise. Um deles até é o Zé Larugo que eu tenho. E eu, quando cheguei ao Algarve, a Portimão, e mais ele, e vou assim para eles: olha lá, não tens vergonha, olha para isto, os teus colegas é tudo Mercedes, carros de luxo. A resposta que ele me deu: hoje ainda chegou cá. Ele não tinha luxo nenhum com as viaturas. Era o mais económico para ele. Foi uma pessoa que o marcou bastante? Muito. Para já, era íntimo amigo, fui criado ao pé dele. Ele tinha mais 3 anos que eu, ele morava na Rua do Pinhal e eu morava ali na Rua Condessa de Jongueira. Mas, para mim, foi ser uma pessoa extraordinária. Teve pena quando ele depois muito. Saiu? Muito. E perdeu por... salvo erro, 266 votos, que foi tapado. Que teve a ver com um ano onde houve um problema com uma cheia grande e houve um problema num dique. Se a memória não se a memória de quem contou não me atraiçoa. As portas não fechavam. Sim. E andou lá uma equipa com uma caminhonete, depois já não era essa cinzenta, era uma outra azul, que compraram, que era do Colena, que ele comprou em segunda mão. Andou-lhe uma equipa toda a noite a acartar sacos de terra para bloquear o bico. E a outra equipa concorrente, embora do mesmo partido, que naquela altura o Alfredo estava a representar o PRD, sim, que era íntimo amigo dos Ramalhianos,
pelas costas dos funcionários da Câmara, os outros andavam a tirar. Um deles era o Zé Gomes, o Armindo Bende, essas coisas, andavam a retirar os sacos. E foi aí que ele perdeu as eleições. Sim, há quem associe muito a relação desse acontecimento na Tapada com a cheia. Com a perda dessas eleições. Isto é coisa. Tem essa teoria também, essa tese. Tem, porque eu é que ia recolher os votos sempre. Nas assembleias de votos, eu é que ia fazer a recolha dos votos e depois ia levá-los de noite ao Tribunal de Santarém. Desses 13 anos, tem assim algum episódio, ainda há pouco deixou escapar essa ideia, que também é mais ou menos pública, e até porque a relação era próxima e leva à candidatura do PRD, da relação próxima que havia, de resto esteve também em Almeirim, Ramalhianos, dessa relação muito próxima de Alfredo Calado com Ramalhianos. Sim, fui muitas vezes ao Palácio de Belém, ele ia ter lá reuniões com o Presidente da República, Ramalhianos, e eu ia com ele, ficava lá. Até houve uma altura, para mim um bocado caricata, porque não estava habituado àquilo, e disse assim, entrei com a viatura lá para dentro e tal, e passado um bocado sai a Dona Manuela Arianos. Os funcionários estavam ali tudo, fui tudo beijar a mão à senhora. Eu estava ao pé da carrinha e tal, e a senhora veio cumprimentar, e eu beijei-lhe a mão também como os outros, e quando eu disse, uma senhora destas, não me de lado nenhum. Ficou ali meio... Fui lá também a uma outra altura, num aniversário dele, com o Presidente Alfredo Calado e o Zé Bonito. Fez-lhe uma fotografia, uma reunião que ele veio aqui a Almeirim, uma visita que ele fez aqui a Almeirim, fez uma fotografia também normal. E depois fomos de propósito a Lisboa Alfredo, e eu com a fotografia na carrinha. Teve que rebater muito provavelmente os bancos, os bancos de trás, para conseguir levar essa fotografia. E então lá fomos, ficou meio embasbacado de conhecer aquilo por dentro, assim, porque era muito simples o Dr. Ramalhianos. E mostrou-lhe aquilo tudo por dentro, disse assim, eu nunca entrei lá dentro, mas ficava sempre no carro, mas pronto, fiquei assim um bocado de coisas, para uma senhora com este primeiro vir cumprimentar, que não conhece lado nenhum, mas como viu as outras pessoas fazerem aquilo, aos funcionários, não gostou nada. Isto teve muito prazer. Também tinha que usar fato ou ele não era exigente nesse... Não, tinha que andar vestido com dignamente, mas... Bem vestido, mas não era preciso. Tinha direito a farda. E ele chegou-me a dizer, queres uma farda? Disse, não, porque quero lá farda para uma coisa. Mas isso é que é obrigatório. Não é obrigatório, mas se tu quiseres, a Câmara é obrigada a dar-te um fato para andar com ele. Eu não quero saber isso, nunca fui obrigado a isso. José Alberto Moreira, e conte-me depois, quando é que se dá essa mudança de motorista do Presidente para... Foi quando se comprou um mini autocarro da Toyota, era uma Dina, naquela altura, foi carroçada, que pareciam umas caixas quadradas que lá estavam em cima, assim, de 20 lugares. E foi esse o primeiro autocarro que se comprou. Corri várias localidades aqui em volta, no país foi quase tudo, e fui à Espanha várias vezes com o Álvaro Ribeiro, com o atletismo, a Mérida, Cáceres, isso, para aquilo. Depois comprou-se a Volvo, isto já no tempo do Zé Gomes, logo no primeiro mandato do Zé Gomes, comprou-se a Volvo na Barraqueira, um carro que era de Mundial Turismo. Pronto, foi quando eu trabalhei ali há uns 10 anos. Posteriormente a isso, depois comprou-se a Mercedes, que eu fui buscá-la a Antuérpia, tinha 400 e qualquer coisa, 1000 km, e depois quando a deixei já tinha 1 milhão e tal. Há pouco estávamos a conversar, e até porque era obrigatório nessa altura estar ligado ao sindicato, ser sindicalizado. Sim, era obrigado. Ainda com 40 anos mais ou menos, alguém no sindicato lhe dizia que era o mais novo, dos mais novos, o que mais quilómetros tinha. Não sei como eles foram buscar essas estatísticas. E na altura já com 1 milhão, não é? De quilómetros. Sim, eles dizem que eu já tinha mais de 1 milhão de quilómetros. Portanto, eu presumo que nesta carreira toda tenha perdido a conta aos quilómetros que fez. Sim. Corri quase a Europa toda, menos a Inglaterra. França, Bélgica, Alemanha, Holanda, República Checa, Polónia, para isso, Áustria, para isso. Sr. Moreira, como nós o tratávamos sempre e muita gente ainda o trata apenas só por Sr. Moreira, como é que se fazia naquela altura sem GPS? Era muito simples. Eu quando me diziam, olha, tu tal dia vais para aqui ou vais para lá, eu juntava-me uma mesa, abria um mapa lá em cima, uma folha A4, e depois dizia, olha, na estrada tal, ao quilómetro tal, tenho que mudar para tal e tal. E era assim que eu levava a folha A4 à minha frente. Não era o mapa, porque eu não tinha tempo para olhar para o mapa. Se eu fui ao quilómetro tal, tenho que mudar para a estrada tal. Mas ter-se-á enganado algumas vezes? Houve uma altura que sim.
E uma coisa muito simples. Venho da Holanda da Bélgica, e quando entrei no periférico em França, enganei-me na via e obrigaram-me a circular 42 km para poder depois tomar a minha mão. Nunca me deixaram sair. Eu devia ter posto logo na segunda fila, pus-me na terceira e eles nunca me deixaram sair. Tive que circular o periférico todo para depois, junto a um posto da polícia que estava ali grande, poder entrar na faixa. Não me deixaram sair. Em Portugal... Não, isso é impensável. Isso aqui eles é de qualquer maneira. Felizmente, nestes anos todos de volante na mão, há apenas o registro de um acidente, não é? Que me bateram por trás no carro. De resto, eu felizmente não. Tive algumas avarias, claro. Da viatura, mas... E se calhar multas também poucas? Não, sim, até no caso. Eu, por exemplo, nos anos de estrada, a trabalhar com autocarros, tive 3 furos. Nestes anos todos. Uma delas fui com o resto das fazendas de Almeirim para... aquilo é ao pé de Braga, agora não me recordo do sítio, que é ao pé de um convento de freiras, e quando venho a arrancar, partiu-se o vento de transmissão, fiquei ali. Fiquei lá 3 dias. Depois fui lá até com tanto uma empresa para vir trazer o rancho, porque tinha que ir para Almeirim, tinha miúdos a estudar em Lisboa, já na universidade. E o senhor deu-me uma resposta que eu fiquei assim um bocadinho a abanar, como se costuma dizer assim, eu tenho carro, mas não tenho motoristas. Você trabalha como igual, você leva o carro, vai fazer a viagem, vem e vai. E assim, pronto, o homem confiou em mim. Lá vim às fazendas de Almeirim, entreguei o coisa, voltei para baixo, para cima, e depois estive lá 3 dias. Foi o tempo que a oficina de arranjar o carro. a reparar a transmissão. Presumo que também tenha boas memórias deste tempo todo, porque sim, e tenho muitas saudades. Lidou-se com muita gente, com jovens, com menos jovens, com tanta geração que passou apanhei por si. 3 gerações da juventude. Da juventude apanhei 3 gerações. Ainda agora há pouco tempo juntou-se ali os presidentes juntos e tal, e estavam a falar, e uma delas, a Ana Teresa Saldanha dali de Benfica do Ribatejo, me disse, tantos passeios que eu dei com este homem. E tal. Eu disse, olha, estás a ver, agora tu és uma senhora, já tens filhos e eu já estou cheio de cabelos brancos. Apanhei muitas gerações. Apanhei aqui 3 gerações e com os idosos lidei com milhares de euros. Ainda durante este período a música já lá estava, porque sim, a música esteve sempre presente até uma... A música começa, há bocadinho já afloramos que terá sido por influência do pai. Sim, aos 12 anos. Aos 12 anos. Na banda Marcial de Almeirim logo? Porque ele também lá tinha estado... sim, o meu pai tocou na banda Marcial de Almeirim. E é daí Sim, que veio talvez aquele interesse pela banda. Assim. Que instrumentos é que... eu comecei a aprender bombardino. Depois de bombardino foi-se um colega que era o António Reixeiro para Angola, foi-se embora, e passei para tocar contrabaixo. Depois ultimamente estava a tocar tuba. Fiz serviços com a banda de Cruz durante 15 anos, quando não havia serviço aqui da banda de coisa, e toquei 5 anos já depois de ter saído aliás, de ter saído não é bem o termo, ter sido posto na rua da banda, que é mais correto, pelo presidente na altura, que era o Zé João Galego. Apareceu um serviço e o meu filho tinha um conjunto naquela altura e avisou o mestre que eu nesse dia não estou cá. E ele era o solista da banda. Um cachorro, mas era o solista da banda. E quando é no ensaio geral, eu perguntei ao maestro, então, Sr. Mestre, você vai pôr essa peça à estante? Então, porquê? Então, o Diniz não veio. Pá, nunca mais me lembro, Diniz não veio. Foi até com o presidente. O presidente depois insultou-me tudo. E éramos amigos, ficámos os dois, o instrumento ao lado um do outro. E eu disse, vocês não têm responsabilidade nenhuma. Então, eu sempre era lá, José João. Não é bem assim. O meu rapaz já fez o maestro há mais de um mês, que esse dia não estava. Tem um conjunto dele e ele vai ganhar o dele. Aí vai nisto, coisa que começou a aquecer assim um bocado. E eu volto as costas para vir para o ensaio, que estava no intervalo. E ele pega num copo para me atirar acima. O contínuo lá do bar é que agarrou a mão e ele depois é que me disse. Depois eu voltei para trás e disse, João, aqui não. Mas a gente vai lá para baixo. Depois a gente está embaixo do sol, olha. Quem tiver mais unhas é que toca a guitarra. Aqui não. Aqui estou dentro da associação. Pronto, aqui ficou por aí. E depois fez uma assembleia e pôs-me na rua.
Foi expulso? Fui expulso da banda. Agora há pouco tempo é que eu soube que eles readmitiram na mesma da banda. Outra vez para a banda. Mas depois afastou-se então. Sim, com sim. esse- Depois fiquei a tocar só na de Cruz e na de Alpia. Na de Alpiares. Sai magoado, ou saiu magoado Sim, na altura. naquela altura sim. E quando ouvia a banda, pelo menos nas festas do coisa, às vezes a minha mulher chegou-me a perguntar: estás a chorar porquê? Aquilo comovia-me estar a ouvir a banda e eu estar fora. Emocionava-o ouvir a banda? Muito. Se calhar Hoje pela- já não. Se calhar pela forma como as coisas aconteceram. Sim, exatamente, porque se eu tenho saído de outra maneira, normalmente, então assim, pronto, ou fui eu que pensei em sair, aquilo talvez não, mas aquilo marcou-me um bocado, ter sido posto na rua, como se costuma dizer, assim ao camareiro, tendo sido presidente da banda durante 9 anos. Esse episódio marcou. Sim, sim. Marcou-me e está sempre marcado. Ficou sempre marcado, embora ele já tenha Já falecido, faleceu há muito tempo, sim. Já não, sou íntimo amigo dos filhos, isso assim, mas aquilo com o pai ficou sempre marcado e está sempre cá gravado. Nunca se esquece. E o associativismo também esteve como dirigente associativo na banda. Sim, fui presidente 9 anos. Antes, claro, Antes disso, exatamente. desse episódio. Portanto, era foi ele que músico. me foi substituir a mim. Tem graça também. Foi ele que me foi substituir a mim. Então, na altura, chegou a ser dirigente associativo e músico ao mesmo músico tempo. Ao mesmo tempo. E nunca recebi um cêntimo da banda, deixei lá sempre o dinheiro. Mas das saídas. os músicos eram pagos naquela altura já? Era naquela altura, fazia-se uma tabela mais ou menos aquilo. Se, por exemplo, a banda fosse ganhar 200 euros, eram 20 músicos, chegou no meu tempo a ter 55 músicos. E aquilo depois davam 20, 30 euros, escudos a cada um, ficava tudo contente e assim, eu deixava sempre o dinheiro. Mas foi dirigente de um grande conjunto de associações. Eu acho que começou nos Bombeiros, não? Sim, fui da parte da diretiva e fui bombeiro quase 10 anos. Mas depois, por incompatibilidade com os horários e assim, não, tive que deixar. Logo no início eu disse que se calhar só não tinha estado nos Tigres, não é? Fiz parte da banda, fiz parte do Casca, Do União de Almeirim? do União de Almeirim, fui diretor de campo 10, 11 anos, mais ou menos. Porquê que foi sempre uma pessoa ligada ao associativismo? Não sei porque as pessoas convidavam e eu Não ainda era hoje capaz de dizer não que sou não? capaz de dizer que não, a ninguém. Ainda hoje não sou capaz de dizer. Só se eu todo for inviável é que não. Os últimos anos, mais Orfeão, Sim. e destes últimos destaco aqui 3, que são os 3 últimos da Casa do Povo, do Presidente da Casa Sim. do Povo. Termina agora em novembro, quero eleições para descansar. Mas deixo um projeto para arrancar uma obra para dignificar a Casa do Povo. Podemos dizer que aquela é a obra mais importante de há muitos anos para cá. Sim, e é de um valor muito elevado, anda cerca de meio milhão de euros. A requalificação da Casa do Povo, que agora aquilo vai ser tudo picado por fora, rocado de novo, janelas todas substituídas destas agora de xilobatente, com vidro duplo, Se calhar importa elevador. Importa se calhar aqui recuar um bocadinho e explicar aos mais novos que não têm memória disso. Ali, antes de haver centro de saúde, era ali que o havia posto médico. gabinetes com o posto médico. Com o médico, sim. Tanto que na entrada principal que temos agora, aquele portão grande ao lado da segurança. Eu até acho que se calhar que aqueles bancos que foram vandalizados um destes dias Sim, estavam lá eram dentro. esses bancos eram lá que... dos eram utentes os bancos de espera. Exatamente. Que era a porta, a entrada, naquela parte lá, aquela portazinha que ali está, onde era a entrada. Naquele portão grande era um guichê ao lado direito, onde estavam os funcionários, a gente se dirigia para marcar as consultas e tal, e depois ia para a outra sala a aguardar que o médico chamasse. E esse projeto, há uma data para começar? Sim, este projeto, portanto, inicialmente foi proposto à Câmara e apresentado o projeto em consonância com o antigo presidente Pedro Ribeiro. Chegou-se a um consenso, pronto, isto tem que ser... E ele disse-me, então olha, vocês fazem o projeto e depois a gente dá uma ajuda e tenta ir arranjar mais algum dinheiro. Mas ele avisou-me logo, ao patrão, olha que o projeto, ele trata-me por patrão ainda hoje,
Olha que o projeto é caro. Eu disse, pronto, tá bem, tem que ser arranjado o dinheiro. Assim fui, depois mandei fazer o projeto, que já foi entregue, entrou na Câmara, foi aprovado, mas deram-me um prazo para arrancar com as obras em 60 dias. Eu disse, isso é viável. Isso é impossível. Isto é um concurso público, tem que ter os orçamentos, nestes coisas todos, 4 ou 5 meses, no mínimo. Foi-me inviabilizado. Depois voltei a ter uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e depois ele disse, então, mas como é que é? Vai, chamou lá uma técnica superior e depois ele, não, isso resolve-se de uma maneira muito simples. O senhor pede uma avaliação prévia do projeto que lhe dá 2 anos para poder arrancar com a obra. E assim foi. Voltei a meter o regulamento à Câmara e pronto, o projeto já está aprovado. Estamos agora à espera dos orçamentos para depois, mas já tenho um orçamento que anda na casa de €1,5 milhão. E como é que vai? É preciso a Segurança Social, entretanto, sair dali? Ou... Sim. Agora fui informado assim posteriormente, no início era para fazer a parte superior, por 2 fases. Se a parte superior, quando a Segurança Social um dia saísse lá, seria feito, porque aquilo a parte de baixo depois será para ter um gabinete para cada associação, um gabinete de direção, uma sala comum e um mini museu. Expor o que lá existia, nasceu onde param, há lá muitas coisas, até lá, mas esse cheio onde está lá em cima na rodoviária, um depósito de água, que foi o concurso que meu pai fez e mais eu, e isso assim, isso depois gostaria que tivesse tudo novamente exposto ao público. Agora, albiteraram-me há pouco tempo que o vice-presidente tinha dito, e eu ontem tinha uma chamada dele, mas depois nem lhe respondi, que tinha dito, não, isto a gente faz a obra já de início, toda a coisa. Disseram-me que a Câmara estava a arranjar uma instalação para a Segurança Social. A Segurança Social sair dali, e então se for assim já é o inicial, todo coisa. E a Casa do Povo tem recursos financeiros para uma obra desta dimensão? A Casa do Povo, neste momento, os recursos financeiros que tem à volta de 135 mil euros. Que tem a ver ainda com a venda da Abastim, isso assim. Essa foi uma outra situação, um bocado assim complexa, pela maneira da orientação das pessoas, cada qual dirige à sua maneira e como entende. Aquele dinheiro foi posto na Caixa Geral de Depósitos à ordem. Teve ali 7 anos sem ganhar um cêntimo, a pagar ainda a manutenção de conta. Eu, quando tomei posse da coisa, fiz uma retirada logo de 100 mil euros, pus na Caixa Agrícola, que ao fim do ano deu 1.700 euros de lucro, de juros. Ora, aqueles 7 anos teria dado um dinheiro bem bom para acumular a coisa. Agora já fiz mais uma retirada de 30 mil, portanto neste momento tenho 130 mil a prazo. Não dá para tudo, mas dá para Mas dá para uma coisa. Pronto, o Sr. Presidente antigo tinha-me dito, e este continua a garantir o mesmo, que a Câmara colaboraria com alguma coisa e que queria ser proposto aos fundos comunitários, porque acho que eles dão para estas requalificações à volta dos 60% de coisa, que é muito bom. Dizia há pouco, deixou escapar essa ideia que está a terminar o mandato e que quer descansar. Sim. E do Orfeão tal disse a eles, mas já este último mandato eu tinha dito ao meu colega, ao vice-presidente, assim, mas arranjam umas pessoas para dizer, se você não ficar, eu não fico. Você conhece isto tudo por dentro. Mas vocês também têm que conhecer. Vocês também se têm que inteirar das coisas. Não é? E daqui a uns meses não poderá acontecer um cenário desses na mesma? Walter, eu quero ver se não. E eu já garanti à minha mulher que era o último ano, queria descansar. Ela está sempre sozinha, e ralha, e isto tem razão nesse aspecto. Porque ainda agora eu saio de casa, ela está a dormir, como diz o outro, e antes de casa está a dormir. Nestes períodos de festas, então, isto é cansativo. Mas a energia não lhe falta, apesar de... Não, felizmente. Faltam 3 anos para os 90, está com uma energia felizmente invejável. Não, e no fundo eu sou capaz de ser grato a esta convivência com estas associações, porque obriga-me a ter o cérebro a trabalhar. Eu vejo colegas meus que se formaram na mesma altura que eu, estão assentados ali nos bancos, ao pé da Praça do Touro, estão ali uns velhos. Será esse o segredo para, já se tendo reformado há tanto tempo, continuar... Faz no dia 16 de agosto 22 anos. Já é muito tempo, não é? Eu julgo que sim.
julgo que é capaz de coisa, porque obriga-me a andar em movimento. O corpo e a mente estão... E a mente está sempre ocupada. Olha, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E depois, desculpa só interromper, talvez um bocadinho a coisa, mas eu próprio depois, como eu costumo dizer, eu costumo arranjar lenha para me queimar. Ando sempre a inventar coisa. Agora, por exemplo, estou a fazer uma camesse toda em tubo para o Orfeão, para não estar com aquelas de madeira, como estão todas partidas. Já está praticamente pronto. Isso, assim, tudo em tubo, montado, aquele tipo de chapéu, fecha tudo, fica um bloco, depois quando abre, leva os painéis laterais a fechar aquilo e está feito. Lá está, quando não tem, inventa. Exato, é o que eu digo, eu costumo arranjar lenha para me queimar, mas pronto, olha, vou estando entretido, tenho a mente a trabalhar. Daqui a muitos anos, como é que acha que as pessoas vão recordar o José Alberto Moreira? Não sei, não me preocupo com isso, não me preocupo com isso. Neste momento que me respeitem, que eu hoje felizmente ainda tenho essa coisa, ainda ontem tive lá um grupo de professoras, vieram-se agarrar a mim, vieram beijar, vieram coisa, e disseram, a gente tem tantas saudades suas e tal. Então, olha, isto agora já foi terra que seu pão, eu costumo dizer, agora tem que haver outro. Isso deixa-me saudades, é sinal que eu nunca fui mal educado para ninguém, nem nunca tive assim problemas com ninguém, portanto isso deixa-me orgulhoso, isso sim, isso tenho orgulho nisso. E orgulho eu em o receber aqui hoje na Almeirense TV, estarmos sopa de pedra com José Alberto Moreira. Foi um gosto esta meia hora de conversa que passou com uma rapidez que nem deves pelo tempo a passar. Muito obrigado, foi um gosto recebê-lo aqui. O prazer foi meu. Alguma coisa que seja necessária da minha colaboração, estou sempre à disposição. Que eu possa fazer alguma coisa, estou sempre à disposição. Mais um episódio que garanto eu é imperdível. Sopa de pedra com José Alberto Moreira. Uma vida com tanta coisa para contar.